Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Agora com Lacombe, hoje no formato perfil, e o meu entrevistado é o teólogo e escritor Tiago Brunet. Tiago, muitíssimo obrigado pela entrevista, sempre um prazer conversar com você. Muito Prazer obrigado meu, mesmo. obrigado Lacombe. Bom, esse formato perfil é um formato em que eu tento contar um pouco da história do entrevistado. Então eu começo normalmente lá atrás, na sua infância. Nós somos conterrâneos, você é carioca também, né? Na verdade, Fluminense. meus pais são cariocas e eu nasci por acidente em Corumbá, Mato Grosso do Sul, e aos 2 meses de idade voltei para o Rio de Janeiro. Mas a família é carioca. Família toda carioca. Como é que foi a sua infância? Você é evangélico, né? Você é uma pessoa muito ligada à religião, muito próximo de Deus. Como é que foi a sua infância? Como é que era a sua família em relação a isso? Eu sou filho de pai militar e neto de avô militar. Tanto meu pai quanto o meu avô, além de militares, também eram pastores evangélicos. Então, eles, durante a semana, eram militares e criaram a gente debaixo da rigidez militar, o que foi muito bom para o nosso crescimento. E, final de semana, eles estavam na igreja, meu avô era pastor batista, meu pai também. Isso me deu uma infância muito feliz, porque meu pai, apesar de ser muito duro na questão de disciplina, ele era um pai muito presente, assim, jogava bola, levava a gente para o quartel final de semana para brincar, na piscina e tal. A gente teve uma infância muito simples, de classe média baixíssima, assim, subúrbio do Rio de Janeiro, para quem é do Rio de Janeiro. Que bairro era? A gente ficava ali em Vila Cosmos, é um bairrozinho pequenininho entre Vicente de Carvalho, Irajá e Vila da Penha. Então, em frente ao Morro do Juramento, em frente à estação de metrô de Vicente de Carvalho, eu morava exatamente ali. Meu pai até hoje mora ali. E a gente teve uma infância feliz, apesar das privações, né? Estudei em colégio público boa parte da minha infância, convivi com muita gente ali do Morro do Juramento, porque a igreja que a gente frequentava era bem ali no pé do morro, então meus amigos da escola e meus amigos da igreja tudo era dali. Então tivemos uma infância simples, uma infância feliz, e eu cresci com um desejo de superação muito grande, porque tem uma coisa que eu aprendi na vida, na infância eu já percebi, que é o seguinte, se o pobre, seja de mente ou de bolso, convive somente com o pobre, ele nunca vai ter problema de comparação, ele consegue ser feliz. Tiago, não é possível. Consegue. Tem o básico ali, eu estou tendo o que comer, estou indo para a escola e tal, ele consegue. Agora, se o pobre convive com pessoas de outras classes, que foi o que aconteceu na minha infância, porque meu pai sendo da Marinha, eu ia final de semana em festas, que aí eu via pessoas com carros diferentes, usavam um tênis que eu não podia ter. Então, eu descobri que a comparação é o que mata os sonhos do ser humano. Não é o seu estado financeiro de verdade. O estado financeiro ele pode te limitar, mas o que mata você emocionalmente é a comparação. Eu percebi isso logo na infância, porque eu convivia com o jeito da minha realidade, mas também convivia com pessoas de outras realidades. E foi aí que eu comecei a me interessar desde pequeno a estudar a mente humana, a vida emocional do ser humano, a espiritualidade, não só porque eu estava inserido nesse meio por causa de igreja, porque depois eu até me revoltei com a igreja, vou te contar essa história, mas porque eu queria entender por que a gente se compara tanto, por que a gente depende tanto da opinião do outro, da aprovação do outro. Isso desde a infância entrou na minha vida. E eu nasci em Corumbá, Mato Grosso do Sul, porque meu pai sendo da Marinha, apesar de ser carioca, minha mãe também, meu pai foi servir em Ladário, que é uma cidadezinha ali do lado de Corumbá, quase fronteira com a Bolívia, e minha mãe grávida acabou me tendo ali, com meses de idade eu já voltei para o Rio de Janeiro, então me considero carioca, porque minha vida toda foi no Rio de Janeiro, e eu estou morando em São Paulo desde 2015. Então a minha infância foi de boas lembranças, de muita comparação, que me gerou um desejo de superação. Falei, eu não quero ser assim. Essa comparação, então, ela tem um lado bom. Se você foi motivado por ela de alguma forma? Mas o lado bom da comparação é somente, que é muito difícil para o ser humano isso, quando você consegue enxergar a superação. Mas a maioria, 99% dos seres humanos, não vão conseguir enxergar a superação. Tipo assim, aquela pessoa conseguiu porque ela trabalhou, ela se esforçou. Então, ao invés de invejá-la, eu vou trabalhar, eu vou focar, vou entender qual é o caminho. Ao invés de criticar essa pessoa, qual é o caminho que eu sigo para ter o que ela tem ou para fazer o que ela faz. O ser humano não consegue ter essa linha de raciocínio quando está debaixo de comparação. Não é um caminho natural do ser humano. Não é um caminho natural. O caminho natural é inveja, critica, vira hater na internet. Principalmente no Brasil, talvez, não sei.
Brasil, a discrepância social faz com que isso seja muito claro e a acessibilidade à internet motiva a pessoa a invejar e atacar muito mais. Então, ao mesmo tempo que você é jornalista e tem acesso à internet, a pessoa que está dentro de uma comunidade carente agora, que não tem nada, às vezes não sabe nem o que vai comer amanhã, também tem internet. A acessibilidade está muito grande. Então ele consegue olhar para a sua vida e falar assim, porque ele tem ou não tenho, e ele tem coragem de te atacar, ele tem coragem de te julgar, porque ele está protegido por uma tela de celular. Então nós vivemos num mundo totalmente distante um do outro, que as pessoas não querem entender que para eu me tornar aquilo que a pessoa é, eu preciso ser humilde e perguntar o caminho ao invés de atacar e criticar. E geralmente, debaixo de comparação, você ataca e critica. E por que você não seguiu por um caminho mais assim, tipo um curso de psicologia ou medicina para fazer psiquiatria? Por que você escolheu a teologia? O que é a teologia, afinal de contas? Não é o Deus cristão apenas que é estudado, você estuda deuses no plural. A teologia é o estudo, é a ciência de Deus, assim, entender como funciona Deus na mente das pessoas. Existe a teologia cristã, existe a teologia islâmica, a teologia judaica. Eu fui para o lado da teologia cristã, que é a minha base familiar, apesar de eu ter estudado todas as religiões. Eu tive a oportunidade de estudar a fundo o Islã, fui várias vezes em países árabes estudar, li o Corão 2 vezes, estudei muito o judaísmo. Meus professores, na época de faculdade de teologia, muitos eram rabinos, e eu fui a Jerusalém estudar algumas vezes. Estudei filosofias asiáticas, estive no Japão, na China, entendendo a fundo. Estudei muito o hinduísmo, fui na Índia 2 vezes estudar o hinduísmo. Eu entendi bem como funciona... Você se sentiu pertencente ali? Você tem um ar indiano. Quando eu fui à Índia a primeira vez, eu fui entregar meu passaporte. É um ator de Bollywood, de Bollywood, galã de Bollywood. Eu fui entregar meu passaporte e o cara da imigração lá da Índia falou, de que parte da Índia você é? Eu falei, não, sou brasileiro, meu passaporte é aí. Então, eu entendi como funciona a mente humana em relação ao algo maior, sabe? Todo ser humano tem a necessidade. O ateu é simplesmente a pessoa que tem a necessidade, mas ele de algo maior, mas ele quer se revoltar contra o sistema e fala, não acredito em nada. Mas, na verdade, não tem como. O ser humano ele precisa acreditar em alguma coisa. Cada um segue uma vertente, um caminho, conforme lhe foi apresentado. Então, quem é islâmico hoje é porque recebeu essa informação primeiro. Quem é hinduísta hoje recebeu essa informação primeiro. Quem é cristão hoje cresceu num lar assim. E tem a questão das conversões e tudo, mas eu acredito muito que a cultura, a família que você nasce determina muito para que lado você vai, inclusive negativamente. Por exemplo, quem apanhou do pai a vida toda e o pai era cristão, a pessoa cresce com raiva do cristianismo. Tem os dois lados. Você pode amar por causa da cultura que cresceu, você pode odiar por causa das negatividades que viu. Como é que se deu o seu caminho profissional? Você hoje, como é que você se definiria profissionalmente hoje? O que você faz exatamente? Como é que você chegou ao lugar onde você está agora? Olha, hoje eu me defino como um teólogo, um mensageiro de boas notícias, como um instrutor de vida, como um professor da nossa peregrinação aqui na Terra. Muita gente não sabe viver aqui na Terra, muita gente não conhece os caminhos, né, que essa trilha da vida nos oferece. Muita gente não sabe lidar com outras pessoas, muita gente não sabe o que é um casamento e se mete no casamento, muita gente não sabe o que é criar filho, mas tem um monte, muita gente não sabe o que é lidar com as próprias emoções e muita gente não sabe lidar nem com ela mesma, quanto mais com Deus. Eu decidi, por causa das experiências da vida, eu passei por muita coisa difícil, passei por muita coisa boa. Você chegou a ter ódio, odiar a igreja. Porque eu quebrei, anos atrás, eu tinha uma empresa de turismo, foi ali que eu conheci o mundo todo, estudei muito fora, foi uma oportunidade divina para eu poder me relacionar com o mundo. E eu quebrei, mas quebrei assim, de uma forma vergonhosa. Com dívida. Com muita dívida, sendo cobrado na justiça, sendo ameaçado por telefone. Eu quebrei sem saber o que ia comer no outro dia, tive que desfazer de tudo que eu tinha. E só restou eu, minha esposa, e eu tenho 4 filhos, só tinha os 2 mais velhos, que eram pequenininhos. E a gente não sabia o que fazer. Ali eu comecei a desacreditar em Deus. Falei, como pode eu acreditar em Deus desde a infância, ser filho de um homem religioso, ser neto de um homem religioso, ser a 3ª geração que acredita em Deus na minha casa e está passando por essa humilhação? Eu cheguei nessa época da quebra em um Natal que a gente não sabia nem o que ia comer. E quando eu acordei no dia 24 de dezembro, no Natal, no meio dessa quebra, minha esposa me cutucou e falou, Thiago, nós temos um problema. Eu falei, outro? Eu
Só durmo com o problema. Ela falou, acabou o papel higiênico e acabou o gás. E eu não tinha, no dia do Natal, onde buscar isso. E nesse dia eu me revoltei, comecei a chutar a porta do quarto. E eu já tinha desfeito do patrimônio que eu tinha para tentar pagar as dívidas. Estava morando numa casa muito horrível ali no subúrbio do Rio de Janeiro. E eu falei assim, se Deus existe, porque eu não estou acreditando mais, eu não vou passar por essa humilhação hoje. E ali foi a primeira vez que eu tive uma experiência. Antes, a minha história com Deus era de religiosidade. Depois desse dia começou a ser de conhecê-lo, de experiência. E naquele dia aconteceu uma coisa incrível. Uma tia da minha esposa que não aparecia na nossa vida há uns 6 anos, tocou nesse endereço, que era um endereço novo, porque a gente tinha acabado de quebrar, foi para essa casa. Ela falou, há muitos anos que a gente não se vê, a sua sogra deu o endereço aqui, e eu queria dar um presente de Natal para vocês, não sabia o que dar, eu trouxe em dinheiro, e deu R$800 para a gente, num dia que a gente não tinha nada. Aquele foi o melhor Natal da minha vida, Lacombe. Eu depois fui morar nos Estados Unidos, na casa dos meus sonhos, quando me levantei, quando os negócios começaram a prosperar. E nem nos melhores dias, financeiramente falando, da minha vida, eu tive um Natal tão especial quanto aquele. Porque aquele a gente fez um macarrão, compramos um panetone, mas a gente estava tão grato a Deus por aquele milagre, que eu falei, agora eu vou começar a ler a Bíblia e não vou acreditar mais no que as pessoas me contaram dentro de uma igreja ou na religião. Eu quero descobrir se o que está escrito é verdade. Ali eu comecei a virar um teólogo de verdade. Eu já tinha feito faculdade de teologia, mas ali eu comecei a virar teólogo de verdade porque eu falei, eu vou estudar isso aqui a fundo. E todos os dias eu comecei a estudar a ponto de eu falei, eu preciso agora falar para as pessoas, eu preciso comunicar isso para as pessoas. Comecei um canal no YouTube, o canal explodiu, a gente teve 1 milhão de inscrições em 6, 7 meses. E eu percebi que aquele era o meu caminho. Logo depois, quebrado ainda, eu fundei o Instituto Destiny, que é onde a gente está hoje, e eu comecei a treinar pessoas baseado em inteligência emocional, empreendedorismo e espiritualidade. Eu acredito que essa é a tríade da vitória do ser humano. Se você for empreendedor, nunca vai lhe faltar recurso. A gente reclama do Brasil, tem muita gente reclamando do Brasil. Eu já morei na Europa aos 18 anos e morei nos Estados Unidos recentemente. Não existe país que dê oportunidade como o Brasil. Quem fala que o Brasil está uma droga é porque ainda não morou lá fora. Lá fora você vai limpar a piscina. Aqui você não tem educação, você não tem nada, lava um carro aqui na rua, lava 2, lava 3, no final do mês você é um empresário com um lava-jatinho na mão. Então saiba que o Brasil é um país de oportunidade, mas para quem gosta de trabalhar. Para quem gosta de depender de salário não sei o quê, depender de... aí é contigo. Mas para quem gosta de empreender, nunca vai faltar recurso. Para quem tem inteligência emocional, sempre vai estar bem por dentro e vai se dar bem com pessoas. E quem está desenvolvendo sua espiritualidade sempre vai ter propósito de vida, porque quem dá isso, essa missão do homem na Terra, é esse poder divino, então você tem que acreditar. Eu não gosto da expressão coach, eu acho que você não é exatamente um coach, você não faz coaching. Uhum. Mas há pessoas que, de alguma forma, elas precisam ouvir o óbvio, né? Uhum. Do tipo, acredite em você, confie em você, tenha um objetivo. De que maneira você se diferencia, né, desse grupo que está aí de treinadores, de coach? O que você tem de diferente? Olha, será que é o lado espiritual? Primeiro vamos explicar o que é o coaching, né? O coaching, ele em vários países deu certo. No Brasil, foi banalizado. Há um preconceito específico aqui? Com certeza, é específico no Brasil, porque foi banalizado porque, em troca de dinheiro, coaches que foram formados fora do Brasil venderam cursos de 2 dias dando diploma de coaching para outra pessoa. Então, como é que eu posso ter uma profissão... Formou outros. Como eu posso ter uma profissão em 2 dias? Se fosse levado a sério como é em Londres, como é nos Estados Unidos, o coaching passaria por um treinamento de 2 anos, de 3 anos, como uma faculdade, e estaria habilitado a treinar pessoas para a vida. Então, eu acredito no coaching, mas como ele é lá fora, não como é no Brasil, onde qualquer pessoa quer fazer coaching, não sei o quê, como ganhar R$1 milhão em 10 dias e o cara não tem nem 100 mil. Então, banalizou. Então, realmente, eu não gostaria de ser chamado de coaching, porque essa é a visão que as pessoas têm do coaching no Brasil. Como é que que expressão você gosta de usar? Treinador? Treinador, professor de vida, mentor, né? Uma pessoa que dá direção para as pessoas, apesar de eu acreditar muito nas ferramentas. As ferramentas que o coaching usa, eu acredito, porque o óbvio precisa ser dito, mas a forma que ele entrou no Brasil, a forma que as pessoas se formaram aqui em coaching no Brasil realmente é desprezível, não concordo, saio fora dessa categoria quando se trata disso.
Mas eu entendo o valor que ele tem no seu sentido original, de você poder tirar uma pessoa do ponto A, levar para o ponto B, através de uma técnica que funciona. Então, como eu me diferencio dessas pessoas? Experiência de vida, espiritualidade, o conhecimento bíblico, a teologia conta muito, porque qualquer coisa que a ciência descobriu hoje, Lacombe, eu te provo isso nas estatísticas, qualquer coisa que a ciência descobriu hoje, que é verdade, já estava escrito na Bíblia. Esses dias a Universidade de Glasgow publicou O Segredo da Felicidade. Depois de eles fazerem uma pesquisa com 200 alunos, deram 10 libras esterlinas para 200 alunos aqui do lado A, 10 libras esterlinas com 200 alunos do lado B, e falaram assim, ó, vocês, lado A, gasta com vocês mesmos, lado B, gasta com outras pessoas. Descobriram que 96% dos alunos ficaram felizes, foram os que gastaram com outras pessoas. Aí descobriram, o segredo da felicidade é compartilhar com o próximo. Aí, pô, há 2000 anos atrás a Bíblia já falava isso. Então, a ciência ela acaba corroborando com o óbvio bíblico. A Bíblia já falava. É por isso que eu acredito, não é porque eu sou religioso, eu nem me considero religioso. Eu me considero uma pessoa espiritualizada, conectada com o divino, mas não me considero religioso porque eu não sigo regras religiosas. Mas eu acredito muito no que está escrito, porque está dando certo há mais de 2000 anos. Eu concordo totalmente com você que a espiritualidade é extremamente importante, é fundamental. Agora, há pessoas que têm dificuldade de abrir essa porta, de explorar isso. Como é que você consegue trazer uma pessoa que não tem crenças, que não consegue acreditar, que não tem fé, para este mundo da espiritualidade? Eu concordo, acho que quem tem espiritualidade vive muito melhor, né? Consegue se entregar mais, entende melhor a vida. Mas e quem tem barreiras e dificuldades para se abrir à espiritualidade? Primeiro, nunca na minha vida tentei convencer ninguém a seguir o caminho que eu sigo. Eu acho que é o seguinte, você já viu um milionário tentando convencer um pobre a ser milionário? O milionário falou assim pro pobre, por favor, você precisa ser milionário. Toma aqui 1 milhão para você começar. Rapaz, a vida é muito boa, você tem que vir. Isso nunca existiu nem nunca vai existir. Mas porque todo mundo que está numa situação de pobreza sonha em ser milionário. Sem um milionário ter pedido para ele ser. É porque ele vê nas ações, ele vê nos resultados que parece que o dinheiro dá a liberdade que o pobre precisa. Então, eu acho que a espiritualidade é isso. Eu tenho que viver uma vida que as pessoas desejam viver o que eu vivo. E não acreditem porque eu estou falando. Então eu não convenço ninguém, não tento levar ninguém para o meu estado espiritual, vamos dizer assim. O que eu vivo é para mim, se as pessoas gostam e acham que esse é o caminho, que sigam, mas eu nunca tentei convencer ninguém. Mas se você parar para pensar, toda pessoa que está em extrema depressão não é espiritualizada. Toda pessoa que está passando uma crise no casamento e não consegue escutar o outro não é espiritualizada. Aí você para pensar assim, por que as crises vêm? O homem quer levar uma vida de solteiro sendo casado. Porque não é espiritualizado, porque a Bíblia diz que o homem tem que ser fiel à sua mulher. Então tudo que a mulher espera de um homem está na Bíblia. Se ela não quiser acreditar na Bíblia, ela vai acreditar em quê? Se não tem nenhum outro lugar que fala para o homem ser o provedor da casa, o protetor da família, fiel a seus compromissos. Não tem nenhum outro lugar, só a Bíblia. Então, eu acho que não é nenhuma questão de status. Agora eu sou evangélico, católico, religioso. É uma questão de sobrevivência no mundo de hoje, que está mal, um mundo tão perverso de hoje, você ser espiritualizado. Você protege suas emoções, você protege sua família, que é a base da sociedade, e você protege o seu futuro. Por quê? Você começa a acreditar que é possível. Se eu não tivesse fé, Lacombe, quando eu quebrei anos atrás, eu tinha desistido. Porque eu pensei até em desistir da própria vida nessa época. Eu falei assim, só vergonha, só humilhação. Eu não sei o que eu vou comer, é só processo, é só acusação por telefone, é só gente me ameaçando, então é melhor eu morrer do que viver. Mas por causa da fé, eu não parei. E eu tô aqui hoje, não é porque eu sou bom, é porque eu não desisti. E é isso que as pessoas precisam entender. Você vai chegar no lugar que você sonha simplesmente se você não parar, porque existe uma conspiração divina a favor de todo ser humano, que fez o Lacombe nascer onde nasceu, passar pelas dificuldades que passou e hoje ser o apresentador que é. Ele não precisou fazer nada além do que já estava escrito sobre a vida dele, ele só não desistiu. Então você precisa saber que se você só não desistir, as coisas vão acontecer na sua vida. Então vamos entrar nisso. O que é destino, o que é predisposição, o que são habilidades específicas, de que maneira o ser humano está desenhado? Eu acredito que destino existe, ou seja, tem um Salmos que diz que quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, Deus escreveu todos os nossos dias. A pergunta é, se Deus escreveu todos os nossos dias, por que tem tanta maldade no mundo? Deus escreveu a maldade? Se tem tanta morte de inocente,
Tem tanta gente sofrendo. Outras pessoas nascem num lar bom, outras pessoas nascem num lar péssimo. Por que isso? Porque Deus escreve os nossos planos e a gente vai tomando decisões por causa do livre-arbítrio, nós vamos tomando decisões que prejudicam aquilo que Deus desenhou pra gente. Um exemplo simples é o seguinte, eu tenho 4 filhos. Todos os planos que eu fiz para os meus 4 filhos são maravilhosos. Eu não fiz nenhum plano ruim. Eu quero que Júlia, minha mais velha, estude em Harvard, se Deus quiser. Eu quero que José estude em tal lugar. Quero que eles casem bem. Eu fiz todos os planos para eles. Agora, você que é pai também, me diz uma coisa. Todos os planos que você fez para os seus filhos vão se concretizar? Não. Por que você acha que não vai se concretizar, Lacombe? Porque eles têm o caminho deles. Porque eles têm o poder de decisão deles. Então, eu fiz planos de bem. Aí a Bíblia diz em Jeremias 29:11 que eu tenho planos para você, Deus falando para a humanidade. Eu tenho um plano para vocês. São planos de bem e não de mal. Eu não fiz plano nenhum de mal para vocês. Só que vocês tomam decisões que levam para isso. Ah, mas a África está pobre. Mas viu o que os pais da África fizeram? Entregaram a África à pobreza. Ah, mas o Brasil nem se compara aos Estados Unidos. Mas vê como é que colonizaram a gente, vê como é que colonizaram os Estados Unidos. Então você vê que aquilo que eu estou fazendo hoje não está só alterando a minha vida, está alterando o destino dos meus filhos. Ou seja, eu morei nos Estados Unidos um tempo, a minha filha Jeremy nasceu nos Estados Unidos. Quando ela pegou o passaporte americano, eu já sabia que o destino dela estava alterado. Porque ela vai ter direitos que os outros irmãos, como brasileiros, não vão ter. Ela pode usar os melhores hospitais do mundo, ela pode estudar numa faculdade americana, ela pode ser presidente dos Estados Unidos um dia, se ela quiser. Ela tem passaporte americano. Então, tem coisas que nós fazemos que não só alteram o nosso destino, Lacombe, alteram o destino dos nossos filhos. Quando você decide onde vai morar, quando você decide quem bota dentro da sua casa, quando você decide com quem vai se relacionar, quando você decide os ambientes que frequenta. Eu decidi não frequentar barzinho, eu decidi não andar com fofoqueiro e com invejoso, eu decidi andar com pessoas que acrescentam na minha vida, que me ensinam, que me inspiram. Com isso, eu não estou só mudando o meu destino para melhor, eu também estou alterando para melhor o destino dos meus filhos. Então, existe um plano de Deus na vida do ser humano que é sempre para bem. As coisas dão errado porque a gente não se encaixa nesse plano. Aí aqui você tem que ter fé para acreditar que quando você ora, Jesus quando estava no Getsemane, ele faz uma oração emblemática. Getsemane foi os minutos antes dele ser preso e levado para a crucificação. Ele gasta os últimos minutos dele como homem livre e fala o seguinte: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. O que Jesus está pedindo? Eu já entendi que eu vou ter que morrer, mas eu não estou querendo. Foi a leitura de ontem da missa a qual eu assisti. Então, eu já não estou querendo. Então, se for possível, me tira disso. Aí ele faz uma oração que eu chamo de oração perigosa. Ele fala o seguinte: mas contudo, não seja como eu quero, seja feita a tua vontade. Quando ele faz essa oração, o que ele está falando? Ó, o que eu quero é sair fora da missão, mas cumpra a tua vontade. Quando ele faz isso, o plano original é estabelecido. Então, como eu levo a vida, Lacombe? Provérbios 16, Provérbio de Salomão, o homem mais rico e mais sábio que já existiu. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então eu faço um monte de planos. Eu vou crescer, eu vou ampliar o instituto, eu vou estudar, eu vou fazer doutorado em teologia, mas eu estou sempre, Deus, se for a tua vontade que isso aconteça. É uma oração simples, não é religiosa, porque eu acho que orar não é ser religioso. Orar é consultar quem já te viu lá no futuro. A única pessoa que viu o futuro é Deus. O ser humano só consegue te ver no presente. Então é lógico que o ser humano vai te julgar. Ele fala, como essa camisa é de marca? Qual carro você chegou? Você está sem relógio, então você não tem... O ser humano sempre vai te julgar pelo que está vendo, porque ele só vê o presente. E por que Deus dá tanta chance para o ser humano? Por que você já era para ter caído e não caiu? Já era para ter morrido e não morreu? Porque ele já te viu no futuro. Ele sabe que você vai se tornar um ser humano melhor, então ele te dá chances no presente. Eu acredito em Deus por causa disso. Eu não acredito em Deus por causa da igreja, porque eu vou na igreja. Eu acredito em Deus porque eu tenho experimentado isso na minha vida e porque a Bíblia está dando certo há mais de 2000 anos. Por exemplo, a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na face da terra. Qual é o país que honrar pai e mãe é feio? Qual foi a época do ano que honrar pai e mãe estava fora de moda? Qual foi? 1700 era bonito honrar pai e mãe. Em 2080 vai ser bonito honrar pai e mãe. A Bíblia diz, fale somente a verdade, não compactue com a mentira. Qual é o país que te proíbe de falar a verdade? Qual é a lei, qual é a cultura, qual é a religião que falar a verdade é feio? Você pega todos os princípios bíblicos, eles são mundialmente aprovados. Ou seja, não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não, tudo que está na Bíblia é o que traz paz para a humanidade, gente. Por que a gente está vendo toda essa polarização?
ou é direita ou é esquerda, ou é preto ou é branco, ou é isso, aquilo. É porque as pessoas decidiram quebrar as regras que estão dando certo há 2000 anos. Ó, tá dando certo há 2000 anos. Família é assim. Amar o próximo é assado. Fazer e cumpre, a Bíblia diz, paga teus impostos, obedece ao rei, ou seja, honra tuas autoridades, cumpre sua vida como cidadão, mas guarda tua família e a tua fé. A gente fala, não quero. Meu pai errou comigo, esse governo também errou, não sei o quê, eu vou ser um rebelde. A gente quer quebrar os princípios, por isso polariza. Então, eu sou um homem que vive de acordo com os princípios bíblicos, não porque eu sou religioso, mas porque eu já sei que isso dá certo. Se você seguir o que está escrito, não tem como a sua vida dar errado. E aí, se você fizer essa oração que eu chamo de oração perigosa, Senhor, eu quero isso, mas seja feita a tua vontade, além de você estar plantando certo, porque quem planta colhe, aí a vontade de Deus permanece na sua vida. Você se preocupa de alguma forma com as novas gerações? Parecem gerações que não têm muita resistência ao sofrimento, não têm resiliência, uma geração do carpe diem, do aproveite o dia, da felicidade total, gerações que têm uma hipersensibilidade. Você se preocupa, uma geração que talvez, ou gerações, se você for pegar aí dos 30 anos para trás, gerações que tiraram Deus do centro e colocaram o ser humano no centro. Você se preocupa com isso tudo? Olha, eu não chamaria de preocupação, né? Não chamaria de preocupação, mas eu observo que esse é um caminho sem volta. Porque com a liberação da internet, eu tenho 4 filhos, 2 são novinhos. Hoje em dia, uma criança ela é educada pela internet, é impressionante. Ela precisa da internet para se entreter. Antigamente a gente assistia, sei lá, Pica-Pau de manhã e ficava assistindo Pica-Pau, gostando ou não gostando, para acabar, assistir o comercial e começar o Scooby-Doo, qualquer outro desenho que passasse. Hoje em dia, a criança ela não aguenta ficar 5 minutos no desenho, ela escolhe para onde vai agora. É lógico que a gente está formando uma geração que é um pouco mais inteligente, mas sem resistência emocional. Uma geração fast food, eu quero agora. E se não quiser, e se não me der, eu vou chorar, eu vou espernear. Uma geração que não sabe escolher por si próprio, que ele vai no efeito manada. O que é o efeito manada? Tá todo mundo xingando fulano de tal coisa, eu vou xingar também. Não, mas não faz sentido. Não tem senso crítico? Não tem senso crítico, não tem autoanálise. Por que eu estou fazendo isso? Não existe. Então, eu não tenho uma preocupação, mas eu me sinto responsável. A partir do momento que eu tenho um conhecimento de inteligência emocional, um conhecimento de teologia, que eu sei que resolve essa crise, eu me sinto na obrigação de passar isso. É por isso que eu acordo 6 e pouca da manhã, 7 e pouca da manhã, estou aqui no escritório todos os dias, faço um programa chamado Café com Destino no YouTube, acabo o Café com Destino, começo a gravar aula, grava para o Instagram, grava para não sei o quê. Então, todo dia, porque eu falo, a minha parte eu vou fazer. O dia que eu morrer, vai estar lá na minha lápide. Esse homem contribuiu com a sua geração. Eu fui luz na minha geração. Essa é a minha missão. Onde eu passar, levar informação. Onde eu passar, levar conhecimento. E para isso eu tenho que sacrificar muita coisa. Porque como a nossa empresa é uma empresa próspera, eu podia estar em Paris hoje. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou cumprindo meu propósito de vida. Meu propósito de vida não é curtir a vida. De vez em quando eu curto. Mas o meu propósito de vida é ensinar as pessoas que ainda não sabem. Porque a ignorância e a pobreza são os maiores inimigos do ser humano. Pobreza é essa emocional, pobreza espiritual e pobreza financeira. Ignorância em todos os sentidos. Quem não sabe nada vai por qualquer caminho. Então a minha missão é diminuir drasticamente a pobreza em todos os sentidos e a ignorância. Para eu fazer isso, eu tenho que trabalhar todo dia no meu propósito, ou seja, eu tenho que estar gravando, escrevendo livros. Eu já publiquei 8 livros aos 41 anos de idade. Está saindo o próximo daqui a pouco. Eu não paro de escrever, não paro de gravar vídeos, porque eu acredito que a educação é o caminho dessa transformação. Não me preocupo com essa próxima geração, mas me sinto responsável por ela. E o que é, você citou agora há pouco a família, o que é a família, o que é a moralidade? Né? Para não parecer que a gente está aqui falando de um papo careta, que a gente queira viver 3 séculos atrás. O que é isso tudo? O que são esses conceitos de moralidade, de família? Eu como acredito no que está escrito, ou seja, eu acredito nessa sabedoria milenar que a Bíblia está dando certo há milênios, eu acredito que Deus não erra. Então, por exemplo, a mulher tem um 6º sentido impressionante. Eu não sei se já aconteceu contigo, mas várias vezes eu estou num negócio, várias vezes eu estou me relacionando com alguém, estou conhecendo uma pessoa que pode ser meu sócio ou um parceiro de negócio, minha esposa fala assim, Tiago, esse
cara, não sei. Eu falei, que isso, rapaz bom, rapaz trabalhador. E é esse cara que meses depois me esfaqueia pelas costas. Minha esposa, mas eu te avisei que eu não gostava dele, tinha alguma coisa errada. Então, a mulher tem um sexto sentido que o homem depende dessa sabedoria feminina, inclusive está na Bíblia em Provérbios 31, fala sobre a mulher sábia, para poder construir sua vida. O homem que não escuta a sua esposa comete muitos erros. A mulher tem a necessidade de um homem como provedor, como protetor. Pode vir movimento feminista, pode vir o que for dizer, mas é biológico. Mulher foi criada para se sentir protegida. A mulher pode trabalhar e ter muito dinheiro, mas ela quer que o homem pague o jantar para ela, porque é romântico, porque é proteção, não é porque é chique, não. É porque nós temos a necessidade. Nós temos a necessidade como homens de ser amado por uma mulher, de ser desejado por uma mulher, de ser orientado na sabedoria da mulher. E a mulher tem necessidade de ser protegida e provista pelo homem. Quando você inverte isso, não é uma questão de moralidade, é uma questão de você quebrar a regra biológica. Outra coisa, eu penso muito que nós temos a responsabilidade de colocar filhos no mundo e educá-los para serem bons cidadãos. Porque tem gente que casa porque, tô apaixonado, não é motivo suficiente para casar, porque o amor... É até um perigo casar apaixonado. Não, o amor não é um sentimento, o amor é uma escolha. Quando eu estou brigado com a minha esposa, a gente não está se dando bem naquela semana, ainda assim eu escolho amá-la. Eu não vou gritar ou desprotegê-la ou maltratá-la porque naquele dia a gente não está bem. O amor é uma escolha. E aí o cara que é pegador, quer sair na balada, esquece. Né? Como diz um filme que eu assisti na infância do Arnold Schwarzenegger, Um Tiro no Jardim de Infância, que o menininho explicava para ele, homens têm pênis, mulheres têm vagina. Hoje em dia esse conceito Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o bonitão sai, nunca viu uma mulher na vida, vai engravidar a menina, não ama, nasceu uma criança que agora precisa ser protegida, amada, e não vai ter esse amor, essa proteção, porque é briga na justiça e não sei o quê. Então, aí tem a questão da homossexualidade, né? O homoafetivo, que eu acredito muito que as pessoas não entendem a diferença, Lacombe, de você não concordar e de você odiar. Por exemplo, eu tenho amigos homoafetivos e eu não concordo com o estilo de vida deles por causa do meu princípio bíblico, mas eu amo a vida deles. Eu jamais trataria uma pessoa por causa disso. Não tem sentido lógico você colocar a pessoa de lado, você não dar uma oportunidade de emprego, você não tratar bem. É aquela história da religião, não sei se católica, apenas de odiar o pecado, mas não o pecador? Mas eu nem levaria para esse lado, porque eu acho que cada um faz o que quiser com a sua vida. É o seguinte, eu resolvi ter uma família. Aí meu amigo resolveu casar com outro homem. O que eu tenho a ver com isso? Nada. O que eu vou me meter na vida dele? Nada. Seja feliz. Mas deixa eu ser feliz também com a minha família. Eu acho que o que está acontecendo é quando eu começo a querer me intrometer no relacionamento dele e ele quer dizer que o meu relacionamento está errado. Então, quando começa a questão de eu não ter mais amor ao próximo, aqui começa o pecado. Então, cada um pode seguir sua vida. Eu não concordo e não vou concordar. Isso não quer dizer que eu odeie, que eu discrimine ou que eu tenha qualquer tipo de fobia com isso. Ao contrário. Né? A menina que corta meu cabelo é casada com mulher. O rapaz que me acompanhou nas viagens agora no tour que eu fiz para o Brasil é casado com homem. Ou seja, não tem problema nenhum ele seguir a vida dele, eu sigo a minha. Eu respeito e exijo respeito. Eu amo e espero ser amado. Agora, a minha opção é seguir o que está escrito. E eu sigo o que está escrito, está na Bíblia. Eu não quero seguir, Tiago, eu quero seguir outro caminho. Não tem problema, gente. Agora, se tem crente chato que se mete na sua vida, me perdoe por isso, da mesma forma que tem um monte de ativista de minoria que quer se meter na minha vida. Eu acho que cada um tem que levar a sua vida feliz naquilo que acredita, e esse é o princípio que eu acredito. Tiago, eu anotei vários tópicos dos seus livros para a gente falar um pouquinho sobre eles. Você fala sobre doenças emocionais e patologias sociais, né? A gente já falou um pouquinho de algumas, mas o que seria exatamente? Olha só, a patologia social, ela começa no lar desequilibrado. Ou seja, a criança não teve pai. Qual a importância de um pai, irmão? As melhores lembranças da minha infância é meu pai brincando comigo. Quem não teve isso? A minha esposa, aos 7 anos de idade, tinha o melhor pai do mundo. O pai dela conheceu uma outra mulher,
fugiu com a outra mulher, desapareceu da vida dela. Minha esposa cresceu com vários buracos na alma, com várias doenças emocionais por causa do abandono do pai. Então, a paternidade é algo extremamente importante. Limite no cidadão adulto começou lá na infância, quando teve pai colocando limite. Não faz, meu filho. A questão de você não ter coragem de cometer um crime, não ter coragem de invadir o direito do outro, começou lá na infância com teu pai te ensinando. Quem não teve isso? Então, toda discrepância familiar vai gerar uma patologia social. Você pega aí um cara que está no tráfico, pergunta onde é que está o pai dele. Faz uma pesquisa de campo. Pega as prostitutas que estão na rua e pergunta, cadê seu pai? Faz uma pesquisa de campo. Não tem como uma pessoa seguir para a degradação do seu próprio corpo, da sua própria alma, se ela não tiver, se ela não passou por essa degradação familiar. A pessoa pode fazer muita besteira tendo família, mas ela não chega a se degradar, com raríssimas exceções. Então eu acho que a proteção familiar, ela é o que vai garantir a diminuição das patologias sociais. Hoje eu não tenho coragem de brigar no trânsito, porque eu pensaria o seguinte, se eu brigar no trânsito, tiver com uma delegacia, o que meu pai vai pensar de mim? Eu tenho 41 anos de idade, meu pai tem 70, e eu ainda me preocupo com isso, porque meu pai me botou limite. Meu pai é uma pessoa importante na minha vida, e como minha mãe partiu ano passado, mas todo o tempo de vida dela, eu sempre fui muito preocupado com o que minha mãe vai pensar disso. Então, quando você abre mão desse conceito familiar, porque quis levar a vida que quis, porque não quis manter o casamento, ou qualquer outra coisa, você tem que saber que você está causando um problema social. E as doenças emocionais vêm pelo mesmo motivo. Meu pai me abandonou, minha mãe era narcisista, sofri abuso na infância, me senti o patinho feio da escola, sofri bullying na escola. Tudo isso vai criando doenças almáticas, doenças emocionais, que você cria um adulto imperfeito. Um adulto que vai criar problema para a sociedade e para as outras pessoas. Para pensar naquele colega chato de trabalho, aquele perturbador. Quem é feliz não tem tempo para perturbar a vida dos outros. Se o cara é perturbador, se aquela mulher chata, perturbadora, você vai pegar a infância dela, você vai estudar o passado dela, aí você vai entender. Na verdade, eu tenho que ser compassivo, na verdade, eu tenho que ser empático, me colocar no lugar dessa pessoa. Agora eu entendi porque ele é assim, eu vi o filme do passado dessa pessoa. Então, toda pessoa que está dando um problema hoje, seja no trabalho, ou na sociedade, ou na família, um familiar inconveniente, o que for, essa pessoa sofreu algum tipo de degradação emocional desde a infância, e o adulto de hoje é o reflexo da infância que ele foi. O que é o medo? Há um lado positivo no medo, ele é necessário para nos dar uma certa atenção, um certo cuidado. Qual é o lado negativo de ter medo, de sentir medo? O medo é o efeito mais paralisante do ser humano. Ele, num nível muito pequeno, ele é um sinal amarelo, é uma tensão. Então, por exemplo, se você chega na beira de um precipício, olha para baixo e não sente medo, tem alguma coisa errada com você. Você precisa sentir o medo. Mas ele é só um sinal amarelo, é só uma tensão. Quando ele vira o sinal vermelho, ou seja, quando ele não deixa mais você andar, ele virou um pânico. E aí você está num problemaço, porque o ser humano tem dado vazão ao medo a ponto de virar pânico. Ele não consegue casar, não consegue evoluir profissionalmente, tem medo de tudo, tem medo de dar errado na vida, tem medo de falar em público, tem medo de não ser feliz, tem medo de terminar pobre, tem medo de tanta coisa, né? Medo de morrer, medo de ficar sozinho, medo de não ser amado. E o medo vai paralisando todas as áreas da nossa vida. A melhor forma de você combater o medo é você entender que ele nunca é real. 86% dos nossos medos e problemas imaginários nunca vão acontecer. Eu tenho medo de morrer. Você não vai morrer amanhã. Eu tenho medo se meu marido me largar. A gente está sempre sofrendo por antecipação. Isso, além de exacerbar o medo, ainda traz uma crise de ansiedade, que é o que está matando a nossa sociedade hoje. Então, por isso que eu acredito muito na espiritualidade. Porque tem uma passagem da Bíblia em Filipenses que diz que a gente não deve andar ansiosos por coisa alguma, porque Deus está cuidando da gente. Então, se eu acredito nisso, porque se você lê a Bíblia sem acreditar, você só está lendo filosofia. Se você acreditar, você está lendo um livro mágico que muda as coisas. E aí eu li esse versículo, não ande ansiosos porque eu estou cuidando, eu acreditei nesse versículo. Então, o contrato da semana que vem, não estou ansioso, porque se for da vontade de Deus esse contrato sair, vai acontecer. Se não for, não vai sair e é o melhor para mim, porque meu destino está na mão de Deus. É assim que eu trabalho minha vida e até aqui tem dado certo.
Tiago, a gente falou um pouquinho já de destino, de predisposição, né, de caminhos que Deus tem para a gente. Mas, por exemplo, a sua vida, a minha vida, acho que a vida de muita gente, ela é sempre feita de muitos recomeços, né? Caminhos tortuosos que acabam nos levando para alguns, né, destinos, às vezes não esperados até. O que são os recomeços? De que forma a pessoa deve lidar com esses, né, quando chega a um beco, quando tem que dar uma volta, quando faz um retorno, quando desvia e quando é surpreendido por algo? Vamos lá, o recomeço é uma oportunidade divina para dessa vez você fazer certo, para dessa vez você fazer melhor. Funciona muito como um GPS. Você escreve onde você está, para onde você vai. Esse é o destino que eu chamo de destino profético, aquilo que Deus escreveu sobre você e teu futuro. Só que quantas vezes eu andando aqui em São Paulo, me perdi na Marginal, entrei no viaduto errado. Aí... Somos dois. Faço isso direto. O GPS fala o seguinte, recalculando a rota. Essa é a misericórdia de Deus. O que os religiosos chamam de misericórdia de Deus, eu chamo de o poder do recomeço. É quando Deus deixa você recalcular a rota. Eu errei, me perdoa, deixa eu recomeçar. Deus sempre dá uma nova chance. No seu casamento, na sua vida profissional, o seu passado que você fez coisas que se arrepende. Sempre você tem o poder de recomeçar. Recomeçar é uma coisa tão forte, biblicamente falando, que até Deus recomeçou. O próprio Deus. Em Gênesis 6 diz que ele se arrependeu de ter criado o mundo. Ele escolhe Noé para construir uma arca, coloca a família de Noé dentro e aperta o botão restart. Ele reinicia o mundo. Se até Deus recomeçou, por que você está lutando em recomeçar? Não tem como. Várias pessoas na Bíblia, grandes personagens bíblicos, recomeçaram e ninguém recomeça do zero, Lacombe. Porque no mínimo você recomeça com experiência que você não tinha antes. Toda experiência é válida de alguma forma. Claro, as suas dores não vieram para te derrubar, vieram para te ensinar o próximo passo. Você pode ver que no próximo passo você vai estar muito mais esperto, você vai estar muito mais inteligente. No próximo passo você vai estar madura para não cometer os mesmos erros de antes. Então o recomeço é uma oportunidade para você dessa vez fazer direito, dessa vez fazer melhor. Você só precisa tomar a decisão de não desistir, que é o que eu falei no início. No final das contas, a vida se trata de não desistir. Se você não desistir, sempre vai ter uma oportunidade de você fazer de novo. O que é o perdão, né? Como é que a gente desenvolve a capacidade de perdoar e como é que a gente desenvolve a capacidade de pedir perdão? O perdão é o seu passaporte para o futuro. Quer viver o seu futuro? Vai ter que perdoar. Tiago, eu não vou perdoar aquele safado, ele fez o que fez na minha vida, ele merece morrer. Você pode ter esse pensamento, só que você precisa entender que quando você perdoa, você não está validando o que a outra pessoa fez. Você é quem está se libertando. Eu perdoo para voltar a dormir. Eu perdoo para ter paz no coração. Eu perdoo para poder tomar as decisões que vão guiar meu destino. Eu não perdoo para validar o que a outra pessoa fez. Então tem gente que não consegue perdoar o próprio pai, a própria mãe pelo que eles fizeram. Tem gente que não consegue perdoar o marido que abandonou. E muita maldade no mundo. Eu recebo muito direct no Instagram, a gente falando, eu tô grávida, não sei que meu marido ele me largou e fugiu com a amante, me deixou com um filho gêmeo na barriga. Todo tipo de maldade eu assisto. Eu leio ali pessoas me mandando em tempo real. Isso acontece todo dia, Lacombe. Entendeu? Então, só que se você não perdoar, você leva o seu algoz para a cama. Porque você dorme pensando na pessoa, acorda pensando na pessoa e você nunca consegue ter a paz. E você precisa de paz interior para poder empreender o seu futuro. Então, o perdão é o nosso passaporte, é o que garante a gente entregar um documento que a gente passa para o próximo nível, que a gente começa a viver o nosso destino. E como fazer que o ser humano entenda que há ações urgentes? A gente vive uma era em que tudo é muito rápido, é tudo pasteurizado, a velocidade é muito intensa e às vezes eu me pego assim, adiando, procrastinando. Uhum. Como é que a gente vence de alguma forma essa preguiça ou essa vontade de adiar uma decisão que é inevitável? Tem muitos versículos bíblicos que falam sobre isso, né? Em Provérbios diz que o preguiçoso não terá o que comer, mas o diligente, aquele que trabalha com seriedade, alcançará a prosperidade. A Bíblia também diz que tudo que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças de hoje, porque para a sepultura, que é para onde você vai, não tem força, não tem planejamento e não tem sabedoria. Então, todo dia eu penso nisso. O que eu tenho para fazer, eu vou fazer hoje, porque eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Então, nós temos que viver um dia de cada vez, viver como se só tivéssemos o hoje,
mas desejar viver 100 anos. Porque aí você tem a esperança do futuro, mas também faz o que você precisa fazer hoje. Quando você deixa, por exemplo, problemas para resolver. Você deixa um problema de hoje para amanhã, o que era probleminha hoje vira gigante amanhã. Mata seus problemas hoje. Pede perdão para quem tem que pedir hoje. Trabalha, faz o que você tem que fazer, planeja o que você tem que planejar hoje. Porque para onde a gente vai, que o fim de todo ser humano é a sepultura, para onde a gente não vai fazer mais nada. A tua oportunidade de fazer é agora. Nos seus livros você fala também um pouquinho sobre, um pouco, não muito, sobre o mundo real e o mundo ideal. Como é que a gente entende que esse mundo ideal ele pode talvez não surgir ou não ser construído, ou a gente pode não influenciar de alguma forma determinante para que ele se realize? Vamos lá, todo mundo que está me assistindo concorda, e vê se você também concorda e estão livres para discordar, que o mundo ideal é um mundo de paz, é um mundo onde não tem roubo, um mundo onde não tem tragédia, um mundo que ninguém mata ninguém, onde não tem país invadindo outro país por ganância financeira, um mundo onde não tem injustiça, onde não tem fome. Esse seria o mundo ideal? Então, esse é o mundo proposto na Bíblia. Esse é o mundo proposto na Bíblia. Jesus, quando fala assim, ó, se alguém te bater numa face da outra, as pessoas falam assim, mas eu vou ser o bobo. Você pode até achar que vai ser bobo, mas vai resolver o problema no mesmo dia. Jesus sabe resolver problema. Tem gente que está 10 anos na justiça, gastando dinheiro, sem dormir, mandando indireta na internet há 10 anos, porque não quis dar outra face. Aí Jesus, como já conhece o futuro, fala, dá logo outra face e resolve hoje. Você só vai ficar com raiva hoje e vai resolver. Você vai economizar 10 anos de sofrimento e dinheiro jogado no lixo. Mas as pessoas querem viver pelas emoções, elas acham que os sentimentos delas valem mais do que os princípios que estão dando certo há 2000 anos. Então, o mundo ideal é o mundo que as pessoas perdoam umas às outras. Por exemplo, a Bíblia diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Perdoar 400 e poucas vezes. Por dia. Esse é o mundo ideal. Mas no mundo real, se eu errar contigo, você vira a cara. Se o familiar prometer que vai te devolver o dinheiro que pegou emprestado e não, você queima ele no Facebook. Ou seja, o mundo real está muito distante do ideal. Então, como a gente perde a esperança do mundo ideal se a gente deixar de cumprir o que está escrito? Aí ninguém vai ser justo com ninguém, ninguém vai perdoar ninguém, todo mundo vai continuar roubando o outro se tiver oportunidade, falando mal, invejando. Então, eu percebo que quando a gente se afasta dos princípios milenares, a gente se apega aos prazeres temporários. Então, por exemplo, a inveja é um mal que corrói famílias e corrói a sociedade. É um prazer muito temporário, né? Você nunca vai ver um invejoso sendo feliz. Você nunca vai ver quem está invejando assumindo um lugar estratégico na sociedade. Mas a inveja é uma realidade. E a inveja, diferente do que muita gente pensa, não é a pessoa querer ter o que você tem. Isso é cobiça. Inveja é a pessoa querer que você perca o que tem porque ela não pode ter. Ela deseja o teu mal porque ela não tem. Isso é a verdadeira inveja. E você só se livra desses tipos de sentimento, Lacombe, quando está cumprindo o que está escrito. Ou seja, um mundo de hoje que não quer seguir nem regra de nada, um mundo de hoje onde criança bate na cara do professor, como é que eles vão seguir o que está escrito há 2000 anos? Então nós precisamos restabelecer a educação, nós precisamos restabelecer a base familiar, porque aí os princípios vão fazer sentido e a gente pode sim um dia alcançar boa parte desse mundo ideal. E para as pessoas que têm extrema dificuldade na convivência pessoal, a gente não tem como escapar de relações interpessoais, das relações com pessoas, mas tem gente que tem, de alguma forma, bloqueios. Como é que você lida com esse tipo de gente? A gente na escola a gente aprendeu um monte de coisa que nunca vai usar. Né? Você lembra a última vez que você usou MMC ou MDC na sua vida? Então você aprendeu na escola, mas nunca usou. Máximo divisor comum. Mínimo divisor comum. Mínimo, máximo divisor comum. Máximo, múltiplo. Raiz quadrada, tabela periódica. Poxa, tão legal. Quando é que você usou tabela periódica na sua vida? O sistema da fotossíntese, quando ensinaram a fotossíntese pra gente. Ou seja, a gente perde muito tempo na escola aprendendo coisas que a gente nunca vai usar na vida. Agora, lidar com pessoas que você lida todo dia, ninguém ensinou na escola pra gente. Lidar com dinheiro, que toda hora você vai ter que lidar, ninguém ensinou pra gente. E lidar com as emoções. A cada segundo você tem que lidar com as suas emoções e com as emoções do outro. Ninguém ensinou isso pra gente na escola. Então, eu acho que a gente precisa passar por uma reforma educacional, onde a gente aprende o que realmente vai usar na vida, e não aquilo que é só para preencher currículo, porque chega na fase adulta, você está despreparado para viver essa vida. Então, como lidar com pessoas? Sendo treinado para isso. Não tem como você lidar com um familiar chato,
Eu tenho um livro chamado Especialista em Pessoas, onde eu te ensino a lidar com todo tipo de gente. É esse que está aqui. É esse aí. Na mesinha. Lidar com familiar chato, lidar com colegas de trabalho inconvenientes, gente que te persegue, gente que te inveja, todo tipo de gente tem uma solução. E eu explico nesse livro várias soluções. É um livro best-seller no Brasil já, graças a Deus. Estamos lançando semana que vem em Portugal e na outra semana nos Estados Unidos. É um livro que está sendo em vários idiomas porque está alcançando muita gente. E eu entendo que sem treinamento específico a gente não vai a lugar nenhum. Então eu quero melhorar meu relacionamento com pessoas, eu preciso ser treinado para isso. Quero melhorar minha relação com o dinheiro, eu trato o dinheiro mal, eu não sei economizar, não sei multiplicar, eu preciso ser treinado para isso. Nada na vida cai do céu. Ou você treina para ser bom naquilo, ou você já desiste. Porque onde estiver o seu tempo, ali vão estar seus resultados. Se você não bota seu tempo numa coisa, você não tem resultado ali. Tá, deixei para o fim, então, as duas perguntas que eu considero as mais complexas de se responder. Primeiro, o que é fé? Fé é a certeza das coisas que não se veem, mas você tem certeza que vão chegar, que vão acontecer. Ou seja, quando você idealiza, você sonha, quando você mentaliza e fala tal coisa pode acontecer, eu não consigo ver isso hoje porque não é realidade, porque não está material, não consigo enxergar, mas eu acredito sem duvidar, isso é fé. E a fé que não tem nada a ver com esperança, porque a esperança você espera que. A esperança é do verbo esperançar, não do verbo esperar, em que você acredita que você está esperançando, que o teu coração está esperando um dia volte para você, um dia aconteça. A fé é a certeza e não acreditar que, mas você sabe que vai acontecer, você só não está vendo. Eu não me lembro, foi Aristóteles, não me lembro quem falou que a fé é a base da razão ou algo assim. Eu não lembro, mas eu acredito que todos os filósofos, desde a Grécia até os mais contemporâneos, séculos XVI, XVII, XVIII, eles entenderam que o homem, por si só, ele não consegue alcançar os seus objetivos. Nós precisamos de algo maior. E isso é fé. Quando você tem fé em Deus, é muito mais poderoso. Porque você acredita numa coisa, não só que você não está vendo, mas uma coisa que você jamais conseguiria. Mas Deus pode fazer por você. Isso é a minha definição de fé. A certeza das coisas que se esperam, mas você ainda não vê. Mas eu estou esperando e vai acontecer. E para a gente encerrar, o que é Deus? Deus, ele é inexplicável. Não tem como explicar de forma racional o que é Deus. Mas ele é o Criador de tudo que somos e temos, de tudo que vemos. E ele instituiu um manual. A Bíblia não é um livro religioso, é um manual de instrução do ser humano. Se você aprender a Bíblia, você aprende como Deus, que é o nosso Criador, pensa. E como Criador, toda pessoa tem a necessidade de se conectar com quem criou. Então, por que o pai abandona e a criança sempre fica tentando procurar quem é o pai? Porque a criança, e já adulto agora, tem a necessidade de conhecer quem é a pessoa que me criou. Isso é uma necessidade do ser humano. Então, todo ser humano tem a necessidade de descobrir quem é Deus, porque sabe que você não veio do nada. Você foi criado por algo maior. Então, Deus é o nosso Criador, Ele é o que estabeleceu os nossos dias na Terra, Ele é misericordioso, Ele é perdoador, Ele é galardoador, ou seja, Ele recompensa aqueles que buscam Ele, e Ele está sempre disponível, independente de onde você está, em que nível você está, em que ambiente você está agora. E se não fosse Deus na minha vida, por exemplo, eu já teria desistido. Se eu fosse considerar os meus pecados, eu não poderia ter acesso à vida eterna que eu acredito e espero. Então, não tem como definir Deus. Ele é tudo em todos. É o perdoador, é o que ama incondicionalmente. A gente só ama com condição, não tem jeito. Você fala, eu amo minha esposa incondicionalmente. Mentira. Se ela cometer 3 erros graves, você deixa de amar, você não acredita mais. Isso vale com qualquer um. Com Deus não é assim. Você já cometeu vários erros graves contra ele e ele continua te amando. Então, é inexplicável entender Deus, é inexplicável, mas eu sempre o vejo como Criador. Ele sabe todas as coisas, ele já viu o futuro. Eu tenho ele como um consultor de tudo, como um protetor real da minha vida. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, eu cuido da minha segurança. Eu cuido da minha segurança cibernética, aqui na empresa a gente tem segurança cibernética, eu cuido da minha segurança pessoal, eu cuido das coisas, mas a minha confiança não está em segurança nenhuma. Porque se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Quando você começar a acreditar nisso, sua vida é mais fácil, é mais leve.
Tiago Brunet, muitíssimo obrigado. Obrigado, Lacombe. Pela conversa. Muito especial. Tudo de bom. Obrigado, pessoal.